Bendito seja Deus que nos chamou para o louvor da sua glória. Cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, o poder da língua. Mas antes da nossa meditação, eu gostaria de deixar um convite para você estar conosco em uma de nossas reuniões. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós reunimos no culto de oração. Você que precisa de oração, esteja conosco nesta terça-feira às 19h30. Ou então na quarta-feira às 15 horas da tarde da bênção, que é um culto também voltado para a oração. Na quinta-feira nós reunimos nos lares, que são as células, que têm a finalidade de estudar as Sagradas Escrituras e orar uns pelos outros. Caso você queira receber o apoio de oração de um desses grupos, entre em contato conosco, nosso telefone é 3321-5161. Ao você ligar, nós vamos encaminhar você para um grupo mais próximo da sua casa. No sábado, às 19h30, nós reunimos no culto de adoração. No domingo, nós reunimos em 2 horários, sendo que às 9 horas da manhã é o culto de ensino das Sagradas Escrituras. E às 19 horas, o culto de celebração. Fica aí o nosso convite para você estar conosco em uma de nossas reuniões, em uma de nossas igrejas, e será uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei, eu quero estar pensando com você aqui sobre o poder da língua. Nós já estamos meditando na carta de Tiago e hoje eu quero meditar com você no capítulo 3, que fala sobre o poder da língua. A vida e a morte está sob o domínio da língua. E eu quero ler esse texto sagrado que diz assim: Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestre, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca do cavalo para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grande e batido de rígidos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, se não põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É o mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar da mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, podem a figueira produzir azeitona e ou videira, figos? Também a fonte de água salgada pode dar água doce? Eu acabo de ler em Tiago, capítulo 3, a partir do verso 1 até o versículo 12, que fala aqui do perigo, do descontrole da língua. Perigo, e na verdade o nosso tema é o poder da língua. Se nós utilizarmos a língua para o bem, nós vamos ter os frutos. Se nós usar pelo mal, também teremos o fruto, as consequências das palavras. Por isso, Tiago, ele
explica assim com muita propriedade essa questão. E ele inicia dizendo o seguinte: não desejais ser mestre, sabendo que havemos de receber maior juízo. Esse versículo é escrito dentro de um contexto em que as pessoas, onde estava iniciando o cristianismo, e muitos que saíram do judaísmo, que apreciavam muito essa questão dos rabinos, dos escribas, eles vieram para o cristianismo e queriam também ser mestre. Tiago estava advertindo: olha, aquele que é muito dado será exigido maior. E através do falar, né? Então, assim, não fica desejando isso não, porque vocês não sabem nem o que está pedindo. Porque se verdadeiramente vocês querem, sabe que a exigência de vocês será maior que os demais que estão ouvindo. E aí ele está dizendo: olha, não desejar isso. Mas ele não está falando contra ser mestre. Ele está falando no aspecto da pessoa buscar isso né? E não sabendo das consequências, ou seja, das implicações que tem aquela pessoa que é investida de autoridade para ensinar. Na sequência nós temos aqui, porque todos tropeçam em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Então ele dá a seguinte orientação: todos nós, você que está me assistindo, né, certamente já errou no falar, como eu já disse coisas que depois você não deveria ter falado, eu deveria ter guardado, perdi a oportunidade de estar calado, porque nós erramos e fatalmente estamos sujeitos a errar. Ele diz assim: quem não erra no falar, ele é perfeito, domina. Agora, ele dá dois exemplos aqui, a figura de linguagem aqui, do cavalo e do navio. Assim, põe o freio na boca do cavalo. O cavalo né, se o cavalo for um cavalo selvagem, indomável, né, sem domínio, ele vai trazer prejuízo, ou seja, toda aquela força dele não será inútil. Mas se ele for freado, se ele for trabalhado, ensinado, através do freio, leva ele aonde quer e pode utilizar daquela força dele. Pelo contrário, não resolverá nada. Também, ele dá o exemplo aqui do navio. O navio, né, esses transatlânticos com essa força, ele falou assim: através de um leme que o timoneiro ele conduz, forte e rígidos ventos, ele vai carregar, transportar as cargas. Mas se ele não tiver domínio, ele assim, com um pequeno leme, é capaz de conduzir, desviar das rochas submersas, desviar, né? Ele é capaz de conduzir através do timoneiro que tem ali o leme. E aquele que monta o cavalo tem o freio. Ele assim, deve agir. A nossa língua precisa ter freio. A nossa língua precisa de ter um domínio. Nós precisamos de pensar sobre esta questão. Nós precisamos de pensar sobre esta questão que Tiago coloca, porque precisamos ter o domínio, né? Porque tem muitas verdades que precisam ser ditas, mas qual é o momento? Então, quando nós ouvimos uma informação, nós precisamos saber se é verdadeira, se ela edifica e se esse é o tempo que nós devemos compartilhar, se há necessidade de compartilhar. Então aqui nós temos esse ensinamento muito interessante. No versículo 6 diz assim: a língua é fogo. Então ele dá o exemplo que da língua é como um fogo, que pode incendiar uma floresta. Ele dá um exemplo de uma pequena chama.
Uma pequena chama, como um palito de fósforo, uma vela, quando ela começa é fácil de dominar, de apagar. Mas se ela ganhar uma proporção maior, é incontrolável. Aí ele está dando um exemplo também de que a língua, né, é como uma fonte. Pode jorrar de uma mesma fonte água doce e água amarga? Pode jorrar. E ele traz essas figuras aqui para que nós possamos ser pessoas, né, capazes de ter o domínio. Não é ser governado pelos impulsos carnais. Não é ser dominado, governado pelas circunstâncias. Ser governado pela ira. Tem pessoas que dizem assim, quando eu fico nervoso, eu perco o controle. Tem pessoas que parece que andam como um estupim, a ponto de pegar fogo. E a Bíblia diz assim, não convém que nós agimos assim. Pode, porventura, né, de uma mesma árvore produzir, né, um tipo de fruto, outro dia produzir de outro fruto. E ele dá um exemplo aqui, uma figueira, como uma figueira pode produzir azeitona ou a videira produzir figos, assim também é a fonte de água. Então, com a mesma língua, bem dizer e a mesma língua amaldiçoar os nossos semelhantes. Aliás, a Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, vai dizer o seguinte, que os maldizentes, eles não terão parte no reino de Cristo. Então, aquela pessoa que difama o seu irmão, que fala do seu irmão, aquela pessoa que é falsa testemunha. E a Bíblia diz o seguinte, que existem pecados que são abomináveis. Se existe um pecado que o Senhor Deus classifica como abominação, como abominável diante do Senhor, é os pecados aqui da língua. São 3 pecados que a Bíblia classifica, que diz assim, 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos ativos e língua mentirosa. Aqui, a língua que mente. E diz assim, as mãos que derramam sangue, coração que projeta iníquo. No verso 19 diz assim, testemunha falsa, o que profere mentira e o que semeia contenda entre os irmãos. Então você que está me assistindo, pensa sobre isso. Aquela conversinha lá do parente, aquela conversinha lá da empresa, aquela conversinha lá da escola. Quantos casamentos, né, que foram desfeitos por causa de uma conversa, de uma fala. Quantos relacionamentos de amizade que foram quebrados por causa de uma fala. Então nós precisamos de rever como nós estamos usando a nossa língua. Por isso que Tiago, ele fala que se nós usarmos a nossa língua, né, de maneira conveniente, ela vai ser fonte de vida, como diz o provérbio também. A palavra, ela pode ser fonte de vida e fonte de morte. Eu e você somos chamados para ter cuidado, né? O perigo da língua, o cuidado com a língua. Tem muitas pessoas que quando ela ira, né, como diz o ditado, ela coloca as feras para fora. Mas não deve ser assim aquele que professa sua fé em Cristo, porque nós somos chamados a estar vivendo uma nova relação, vivendo uma relação com Deus.
E já falamos aqui em programa anterior, porque nós estamos meditando na carta de Tiago, que ele diz o seguinte, no verso 26 do capítulo 1, diz assim, que se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã, é inútil. Então, se nós professamos a nossa fé no Cristo Todo-Poderoso, e eu não controlo a minha língua, não refreio a minha língua, e tudo que eu faço no campo espiritual, ele torna inútil. É o que o versículo 26 do capítulo 1. Se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a sua língua, antes enganando o seu próprio coração, e a sua religião é inútil, é perdido. Então eu e você que somos seguidores de Jesus, precisamos de usar a nossa língua para edificar, para abençoar, usar a nossa língua para trazer vida às pessoas que estão à nossa volta. Use a sua língua para o bem, para a edificação. Com essas palavras eu quero encerrar, pedindo ao Senhor a sua ajuda. Pai, nós sabemos que somos imperfeitos, mas nós queremos caminhar para a perfeição, sabendo utilizar esse pequeno órgão para a glória e louvor do Teu nome e para a edificação daqueles que estão à nossa volta. Eu te peço por esse telespectador, abençoa esse telespectador, dando ele sabedoria, o domínio próprio, para que ele saiba usar palavras de vida e não palavras de morte. É a minha oração dirigida a Ti, em o nome daquele que vive e reina, o nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um programa e eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.